Está no ar o terceiro dia da semana de competição aqui na segunda fase entre o Marcos de Pernambuco e o Deângelo do Maranhão. Ontem teve virada, hein? O Deângelo ganhou a prova ali do Jogo da Velha e agora tem 800 pontos e o Marcos tem 700 pontos. Apenas 100 pontos separam os nossos bons de Bíblia e hoje o dia promete, hein? Hoje temos verdadeiro ou falso, temos múltipla escolha e também o quadro Quem Foi Que Disse, que é novidade nessa temporada. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui, 30 segundinhos e eu volto já. Estamos de volta com o terceiro dia da competição aqui entre o Marcos de Pernambuco e o Deângelo do Maranhão, aqui na segunda fase do programa Bom de Bíblia Nordeste. No momento, 700 pontos para o Marcos, 800 pontos para o Deângelo. Ontem teve virada, o Marcos estava à frente, mas o Deângelo ganhou o Jogo da Velha e virou o placar. Será que hoje continua tudo assim? O Deângelo continua à frente ou o Marcos vai tentar uma virada aqui e vira o jogo hoje de novo? Bom, tudo pode acontecer e você fique ligado com a gente, porque o programa de hoje está apenas começando. Deixa eu dar um oi para os nossos dois bons de Bíblia. Começar com o meu lado direito aqui, Marcos, vindo diretamente de Belo Jardim, Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Marcos, quer mandar um abraço para a sua torcida? Lá torceram para você na primeira fase, com certeza continuam torcendo para você nessa segunda fase do programa. É verdade. Na verdade, se fosse especificar os nomes, nós tomaríamos muito tempo. Mais um abraço aos meus irmãos aí da igreja, lá no loteamento Frei Damião. E um abraço ao meu pai, 92 anos. Ele é o responsável por estar aqui. Então, olha só, a vocês aí de Belo Jardim, nosso abraço de coração. Como é que é o nome do painho? Manuel Pedro da Silva. Manuel Pedro, seu Manuel. Grande abraço, Deus o abençoe, viu? Bom ter você com a gente aqui, viu, Marcos? Do meu lado esquerdo, ele que vem de Turiaçu, no estado do Maranhão, Deângelo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Imagino que você tem uma torcida boa por você lá em Turiaçu. Já torceram por você na primeira fase, continuam torcendo na segunda. Imagino, manda um abraço para eles. Com certeza. Nesse momento, eu quero me dirigir ao sentimento de pesar. Felizmente, aconteceu um caso lá em nossa cidade. A meninazinha de 3 anos, a irmã do meu filho, de 14, faleceu por uma cirurgia que não suportou. Então, eu quero, nesse momento, estender os meus pesares à família, à sua mãe e à sua avó, nesse momento. Também mandar um abraço para minha família, minha esposa, os meus filhos, as igrejas, para o pastor Adail, que nos assiste nesse momento. É muito gratificante estar aqui, pessoal. Não só pelo espírito, não há espírito de competição, mas só de estar aqui já é um presente que a gente não vai conseguir outra vez, tá? Eu quero que vocês continuem na torcida, que vocês assistam ao programa Bom de Bíblia e estudem a Bíblia para se aprofundarem cada vez mais. É muito gratificante isso aqui. É inédito. Muito bom. Deângelo, obrigado pelos abraços. Realmente, nossos sentimentos aí ao seu filho, né? Perdeu a irmã, perdeu a irmãzinha. Então, nossos sentimentos aqui, porque, como diz Paulo ali, a gente tem que se confortar também nesses momentos. E esse abraço de conforto é muito importante. Ficamos felizes de termos você aqui com a gente, Deângelo. Muito obrigado. Vamos às perguntas de hoje, então, lembrando a você que nós estamos estudando 5 cartas de Paulo ali no Novo Testamento. Cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Todos os dias vocês dois têm direito a 2 ajudas que vêm das 4 cartas que eu tenho aqui. Vamos às perguntas de hoje e hoje eu começo com o Deângelo, mas antes de ir para a pergunta para o Deângelo, eu quero ir com você para Israel. Sabe por quê? Porque o grande campeão dessa temporada vai para lá. Essa temporada do Bom de Bíblia tá disputada, hein? É verdade. E o ganhador vai viajar com a gente para Israel e vai poder conhecer as muralhas de Jerusalém. É isso mesmo. Ele vai conhecer as muralhas construídas no século XVI e muitos outros lugares, inclusive as portas. Uma das que vamos visitar é a Porta Dourada, a Porta do Messias. Você vai adorar.
E um dos lugares mais bacanas que nós vamos conhecer é, sem dúvida, o Mar Morto. O mar mais salgado do mundo. Não tem peixe nesse mar, gente. E sabe o que acontece quando você entra lá? Você boia, não precisa nem saber nadar. E vai viver uma experiência incrível no Muro das Lamentações, esse lugar tão especial para o povo judeu. E você pode viajar junto com ele. Para saber como, entra aí no site do Viaje Comigo, viajecomigo.tour.br, e você vai acessar o link Grupo Israel Bom de Bíblia. Espero você, hein? Muito bem, e agora vamos para as perguntas então de múltipla escolha e eu começo com você, De Ângelo. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. De acordo com 1 Coríntios, por quais circunstâncias haviam passado Paulo e seus companheiros de jornada? De acordo com o que Paulo escreveu ali em 1 Coríntios, ele e seus companheiros de jornada haviam passado por fome, sede e nudez, fartura, bonança e luxo, prestígio, fama e riqueza, ou prisão, perseguição e açoites. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando que a resposta tem que estar de acordo com o texto bíblico. Eu pedi uma ajuda. Ok, você vai pedir uma ajuda. Está em dúvida entre quais opções aí, De Ângelo? A e D. A e D, ok? E o De Ângelo tirou Que sorte. consultora bíblica. Rapaz, ele tá com uma sorte aqui essa semana. 3 vezes ele tirou a ajuda da Mayara. Não tá deixando nenhuma pra você, Marcos pensou, Aessa. André? Uma sorte muito. Mas aí, é na sorte, né? Mas você não tem culpa disso, né, Mayara? Não tenho, não. Chamou pro serviço, você só tá cumprindo a parte que te corresponde. É isso aí. Muito bom ter você com a gente. Ô, Mayara, o De Ângelo tá entre as opções A e D, que realmente são coisas ruins ali, né? Fome, sede e nudez, e a outra, prisão, perseguição e açoites. Inclusive, acho que todos aconteceram com Paulo, mas em 1 Coríntios ele fala de qual aí? É importante dar esse esclarecimento porque eles vão passar por muita coisa e ele vai descrever esse monte de coisas que ele enfrentou. Mas de acordo com aquele texto ali, é fome, sede e nudez. Fome, sede e nudez, então seria A de acordo com o texto de 1 Coríntios. Não tem como não ir com ela, né? É isso aí. E era uma das opções que você já estava imaginando. E a resposta dada pelo De Ângelo com a ajuda da nossa consultora Mayara Costa está... Certo, é isso mesmo. Em 1 Coríntios 4:11 diz isso. Mayara, obrigado pela participação mais uma Eu que vez. agradeço, amigo. Marcos, pergunta para você valendo 100 pontos. Na mesma carta, ou seja, 1 Coríntios, como Paulo e os que com ele trabalhavam foram considerados pelo texto que ele escreveu ali? Opção A, maldição do povo, bem-afortunados, privilegiados ou lixo do mundo? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Tem 2 opções boas e 2 opções ruins aí. Queria uma ajuda. Quer ajuda? Ok. Você está em dúvida entre quais opções, Marcos? A A e a D. A e D, maldição do povo e lixo do mundo. Ok. E ele tirou, pode mostrar, por favor? biblia.com.br. E conforme combinado, nas ajudas do biblia.com.br, eu dou uma força aqui para o Marcos na questão da tecnologia. Vamos lá. Qual a palavra? Palavra lixo. Lixo. Valendo. Segundos, ok? Quer que volta lá na pergunta? Ok? Já Ok. sabe a resposta? Ok? E aí, vai em qual opção? Letra D.
Lixo do mundo. Ok. É. Eu vi ali, eu procurei para você, né? Lixo, realmente apareceu ali uma opção. Acho que ele deve estar certo. E a resposta dada pelo Marcos com a ajuda do biblia.com.br está... Certa, Marcos, é isso mesmo, lixo do mundo, conforme está escrito em 1 Coríntios 4:13. Faz 100 pontos e acumula aí 800 pontos no placar. Agora é com você, De Ângelo. Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Segundo o próprio Paulo, com qual objetivo ele escreveu a primeira carta aos Coríntios? Segundo o que o Paulo propriamente escreveu ali. Por que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios? Opção A, para consolar. Opção B, para envergonhar. Opção C, para admoestar. Opção D, para elogiar. Valendo 100 pontos, 30 segundos, De Ângelo. Segundos. Eu vou pedir uma outra ajuda. Ok, ele vai pedir uma Muito ajuda. confuso. É, as palavras ali, né? Vamos lá, vamos ver qual carta sai. E ele tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Então, o De Ângelo terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews. Você pode pedir a sua em cpb.com.br, a Bíblia oficial do Bom de Bíblia, a Bíblia mais completa do Brasil para você estudar a Palavra de Deus. Tudo certo aí, De Ângelo? Tudo certo. 30 segundos, valendo. Segundo o próprio Paulo, com qual objetivo ele escreveu a primeira carta aos Coríntios? Dez segundos. Segundos. Acabou o tempo, De Ângelo. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Eu vou de letra B, admoestar. Admoestar. Letra C, então, né, na verdade. Não tenho tanta certeza, mas... Você falou admoestar, mas clicou na letra B, envergonhar. Desculpa, é. É C, isso? É. Ah, ok. Por isso que eu fiquei em dúvida. Você falou admoestar e... Ok. E a resposta dada pelo De Ângelo está... Em 1 Coríntios 4,14 diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Está certa a resposta. Muito bem, agora é com você, Marcos. Mais uma pergunta valendo 100 pontos. Paulo menciona que gerou os cristãos de Corinto em Cristo Jesus por meio do quê? Ele gerou os cristãos de Corinto em Cristo Jesus por meio do testemunho, por meio das Escrituras, por meio do batismo ou por meio do Evangelho? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Tem mais uma ajuda, né? Tem mais uma ajuda. Acho Quer usar? que eu vou pegar. Ok. E a ajuda que sobrou é o biblia.com.br. Novamente, como conforme combinado, vou ajudar o Marcos na questão da tecnologia aqui. Com licença. Vamos lá então. 30 segundos, valendo. Gerou. Vamos ver aqui. Não apareceu nenhuma opção. Quer outra palavra? Evangelho. Ok. Você vai passando aqui, 15 segundos. Segundos. Acabou o tempo. E aí, encontrou alguma coisa? Eu vi que apareceram várias opções ali quando clicou Evangelho, né? Que é uma palavra que ele deve repetir bastante em 1 Coríntios. Qual a opção que você vai, Marcos? O de D. Evangelho, que é o que você imagina que seja. É. Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pelo Marcos está... Tá certa, Marcos, é isso mesmo, é Evangelho, de acordo com 1 Coríntios 4,15, sequência inclusive do texto que a gente acabou de ver aqui,
com o De Angelo, faz 100 pontos, acumula 800 pontos no placar. Ou melhor, 900 pontos no placar, 100 pontos o separam. 900 pontos para o Marcos, 1.000 pontos para o De Angelo. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e também o quadro Quem Foi Que Disse? Eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Estamos de volta com o Bom de Bíblia, o terceiro dia da competição entre o Marcos, representante do estado de Pernambuco, que tem 900 pontos nesse momento, e o De Angelo, representante do estado do Maranhão, que tem 1.000 pontos no placar. 100 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. 100 pontos é o valor de uma pergunta certa. Então, olha, é uma boa vantagem? É, mas tudo pode mudar por aqui. Será? Mas o De Angelo não quer que mude porque ele está na frente, mas o Marcos quer tentar a virada. Vamos ver o que acontece a partir de agora, lembrando que estamos estudando aí 5 cartas de Paulo que estão presentes no Novo Testamento. Cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Agora vamos para o verdadeiro ou falso. Vocês não têm mais direito a ajudas, já usaram as duas que cada um tem direito no primeiro bloco. Agora eu começo com você, De Angelo. A afirmação na tela valendo 100 pontos. Falando aos cristãos da Galácia, ou seja, aos Gálatas, Paulo diz, abre aspas, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, fecha aspas. Se Paulo escreveu isso aos Gálatas, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos. 30 segundos, De Angelo. Eu vou de falso. Você vai de falso? Por que você vai? Porque confunde muito aqui, vós sois a nossa carta. E você acha que o texto não está muito legal, é Não isso? tá, eu acho que tem algum desvio, Tá bom, mas ok. não tenho certeza. Ok, vai de falso então, não está 100% seguro, mas ele acha que é isso. E a resposta dada pelo De Angelo está... Olha, De Angelo, o texto é esse mesmo, não tem nenhum desvio no texto. Mas é falso porque ele não escreveu para os Gálatas, ele escreveu em 2 Coríntios 3:2. Então você achou que era por um motivo, era por outro, mas acertou, é falso. Acumula aí mais 100 pontos e agora tem 1.100 pontos no placar. Agora é com você, Marcos. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo deixou bem claro, não diz em qual livro aí, então em alguma das 5 cartas que nós estamos estudando. Abre aspas. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal divino, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se Paulo escreveu isso em alguma dessas 5 cartas que estamos estudando, é verdadeiro. Se não, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Tem que respirar fundo, né? É isso aí. Mas eu vou de verdadeiro. Tá me soando bem nos ouvidos essa frase. Tá soando bem, ok? Vai de verdadeiro, pode confirmar. E a resposta dada pelo Marcos está... Olha, Marcos, apesar de tudo isso fazer sentido, o texto escrito por Paulo em 2 Coríntios 5:10 não usa a expressão tribunal divino, usa a expressão tribunal de Cristo. Então, por conta disso, é falso. Tinha uma pegadinha aí. Obviamente, né, perante o tribunal divino faz sentido como um todo teologicamente, mas o texto bíblico de 2 Coríntios 5:10 usa a expressão tribunal de Cristo, então não acerta a resposta, continua com 900 pontos no placar. Agora é com você, De Angelo, afirmação na tela valendo 100 pontos. Falando aos Coríntios, em sua primeira carta, Paulo disse, abre aspas, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, fecha aspas. Se Paulo disse isso na primeira carta aos Coríntios, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, De Angelo.
Eu vou de verdadeiro pelo texto. Pelo texto. Agora o livro... Você não tem certeza. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pelo De Ângelo está... Puxa, De Ângelo. É falso porque não foi na primeira carta aos Coríntios, foi na segunda. Segunda Coríntios 5,17. O texto é esse mesmo, mas tinha essa pegadinha. Então, continua com 1.100 pontos no placar. Agora é você, Marcos. Mais uma de verdadeiro ou falso. Paulo advertiu aos coríntios, abre aspas, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e injustiça? Ou comunhão da luz com as trevas? Fecha aspas. Se Paulo advertiu aos coríntios, e aí pode ser primeira ou segunda carta aos coríntios, não está especificando, se ele disse isso é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Aqui é falso, fala luz e trevas, não justiça e injustiça. Como é que é? Falso. Você vai de falso, O por quê? texto não fala de justiça e injustiça, não. Fala entre a luz e as trevas. Ah, ok. Beleza. Ele acha que é falso porque não tem justiça e injustiça. E a resposta dada pelo Marcos está em 2 Coríntios 6,14. 1 Coríntios 6,14. Perdão, 2 Coríntios 6,14. Acompanhe comigo. 2 Coríntios 6,14. Fala assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e... Olha, você acertou porque é falso. Tem a justiça, mas é justiça e iniquidade. E não justiça e injustiça. Então você acertou. É falso mesmo. E aí depois continua. Ou que comunhão da luz com as trevas. Então acertou por outro motivo, mas tá certo. Faz aí 100 pontos, acumula 1.000 pontos no placar o Marcos e 1.100 pontos para o De Ângelo, 1.000 pontos para o Marcos. E agora nós vamos para o quadro Quem Foi Que Disse? E agora no quadro Quem Foi Que Disse, os nossos participantes têm o seguinte desafio: descobrir quem é que falou uma frase que está presente na Bíblia. Eu tenho aqui 2 envelopes, cada um deles contém uma frase. Vocês, se descobrirem ou disserem corretamente quem é o autor da frase, sem nenhuma dica, fazem 150 pontos. Com uma dica, 100 pontos. Com 2 dicas, 50 pontos. Lembrando que só vale uma resposta. Vocês não podem ficar chutando nomes. Eu vou pedir para o Marcos, estar atrás no placar, escolher o envelope. E vocês terão 30 segundos para responder, ok? Esse é o envelope do Marcos, esse é o do De Ângelo. Vamos lá, Marcos. E a frase é: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quem foi que disse? 30 segundos. Felipe. Está seguro da resposta? Sim. Tá certa a resposta, é isso mesmo. Faz 150 pontos, está escrito em João 14,8. E agora, olha, passa à frente do placar, hein? 1.150 pontos para o Marcos, mas o De Ângelo tem uma frase para tentar dizer quem é que disse. E a frase é: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Quem foi que disse? 30 segundos. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Ajuda. Está escrito em 1 Samuel. Próximo. Quem falou, o nome começa com a letra S. Samuel. Tá certa a resposta, é isso mesmo. Foi Samuel que falou isso para Saul. E então, isso está em 1 Samuel 15:28. Faz 50 pontos e fica tudo empatado, minha gente. 1.150 pontos para os 2 bons de Bíblia. E com tudo empatado, amanhã a gente vai ter o último dia para saber qual deles vai para a semifinal. Amanhã o dia promete, não perca! E eu espero você amanhã. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.